em coração direito, ou ventrículo direito, é o mesmo protocolo do coração esquerdo? Não. Não. Eu posso dar nitrato, eu posso dar nitroglicerina para um paciente que infartou de ventrículo direito? Sim, não e por quê? Por que não pode, Diogo? Fala comigo. Todo mundo pode falar. Vivi ameaçou falar, ficou tímida. Eu acho que da hipotensão ou bradicardia, não lembro direito. Você corre o risco de hipotensar esse paciente. Então, galera, tem que tomar cuidado, né? Porque esse caminho do sangue do coração direito, ele é basicamente de retorno venoso para que chegue até o coração pela cava superior e inferior, passe pelo átrio direito, passe para o ventrículo direito, vá em direção à artéria pulmonar para fazer hematose, que é um caminho e uma pressão muito diferente do coração esquerdo. Então, se eu administro nitroglicerina, administro esses vasodilatadores para um infarto de parede inferior ou direita, eu corro um risco seríssimo de hipotensar esse paciente. Então, que eu sempre falo para todos os meus alunos, seja do ciclo básico, do clínico e até do revalida segunda fase, tem que aprender, por mais que pareça simples o que eu vou falar, a pensar. INEP está mudando o jeito da prova. Quem aqui viu as provas, as estações, perdão, da última vez, a paralisia periférica de Bell, tinha que fazer a semiologia neurológica dos pares craniais. Calma, calma, Calabresa do meu Brasil, Universo em Expansão. Era o exame físico direcionado para qual par lá no caso da prova passada, gente? Fala comigo. Nervo facial. Qual? Nervo facial. Facial, sétimo, o resto a galera não estava muito aí. Então, não é que o INEP está dificultando as coisas para nós. Não é isso. Eles estão querendo que a gente faça uma coisa mais direcionada, onde a gente consiga ter um esqueleto bacana, mas, ao mesmo tempo, nós tenhamos raciocínio clínico. Por isso que eu preparei hoje uma aula e também uma estação. Quero comentar esse assunto de uma forma bem dinâmica. Só preparei 100, 240 e 10 slides. Agora são 4 horas até 7h30 da manhã. De amanhã está todo mundo de boa ou não? Sim ou não? Tá tranquilo, né? Até 7h30 da manhã, todo mundo tá já tendo uma convulsão, né? Brincando, gente. Tem pouco slide, depois eu mando esse slide para vocês, para quem quiser. É para fazer com que a gente consiga desenvolver, seja no tema de infarto agudo do miocárdio, ou para qualquer outro tema, seja de clínica, seja de pediatria, GO, medicina da família e comunidade, que a gente tem esse raciocínio. O INEP está trazendo para a gente cada vez mais que a gente pense para que a gente consiga dar um diagnóstico correto, para que a gente consiga dar um tratamento direcionado para esse paciente. E lembrem-se, eu sempre falo e vou morrer falando isso, não esqueçam de abrir para as dúvidas lá na hora da estação. Só para ter uma noção, antes de começar, galera, quem aqui manda um coraçãozinho aí, quem é a primeira vez que vai fazer essa prova? A Estela, o Diogo, a Roberta, a Letícia. Mais? Quem já está na segunda? Vivian, Gladys. Quem que está aí na segunda, terceira, quarta, quinta? Já não é a primeira vez. Primeira e última. Boa, Diego. Aí, boa. Galera, a melhor forma da gente se preparar para essa prova é a gente conhecendo. Não vou falar inimigo, porque o INEP não está de pegação no pé diretamente com ninguém. Mas a gente tem que entender, destrinchar, fazer basicamente uma engenharia reversa, de entender o nosso desafio, não é nem o nosso inimigo,
que é o INEP. E é muito importante que a gente entenda o que é essa prova. Entenda o que a estação quer da gente. Não basta você simplesmente saber o conteúdo de cor e salteado, se você, dentro daqueles 10 minutos, não conseguir realizar as suas tarefas. Por isso é importante que, a partir do momento que você entra na sala, você se apresenta, sauda todo mundo, né? Pega, fala bom dia, boa tarde, boa noite, e vai ler as suas tarefas, você entenda o cenário da atuação. Estou na UBS, estou na UPA, estou numa santa casa, o que eu tenho nessa unidade aqui? INEP não colocou limite de exame, ordem, vai perguntando, vai falando, não economize. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Para que a gente tenha esse raciocínio clínico, consiga conduzir, dentro dos 10 minutos, os comandos, as tarefas. Se o comando dá exame físico direcionado para o aparelho cardiorrespiratório, faz sentido eu ficar falando todo o passo a passo da semiologia abdominal? Fala comigo. Se está lá no comando, faça o exame físico torácico. E aí você vai lá, faz todo o torácico bonitinho, semiologia lá, bonitinho, exame físico. E aí você faz todo bonitinho, lindo do abdômen, sendo que o comando, a sua tarefa, era só fazer o exame físico direcionado torácico. Fala comigo, gente. Tem que fazer o que manda lá, ok? Não adianta, mas eu quis falar mais porque eu sabia. Estava na tarefa? Foi pedido? Foi solicitado? Isso é importantíssimo, importantíssimo. Vou espelhar o slide aqui. Dá para mandar aqui o slide? Não faço ideia. Acho que não dá, né? Pelo chat. Enfim. Mando para vocês. São pouquíssimos slides, são 20 slides. Bem enxuto, bem geralzão, para que a gente consiga pensar sempre, gente, do grande, né, para o pequeno, do complexo, do simples ao complexo. Tá aparecendo o slide aí para vocês, gente? Sim? Então, bora lá, meus amores. Antes de mais nada, e mais uma vez, eu me chamo Sérgio, sou revalidado pelo Revalida INEP, fiz a minha revalidação de diploma pela Universidade Federal de Uberlândia, e atualmente estou responsável aí como mentor de clínica médica da mentoria aqui, CRM na mão. Para quem não segue, sigam, várias dicas, vários horários de live do CRM na mão. Para quem quiser seguir o meu pessoal e profissional, é @istoflix, dou aula tanto para o ciclo básico, clínico e também agora revalida, bastante dica. Está gravando sim, aqui para mim está vermelhinho, está aparecendo esta chamada está sendo gravada. Está sendo gravada sim. Está aparecendo aí, galera? Sim? Que às vezes eu dou uma lesada. Aqui, na Clínica Médica Sou Joe, meu pessoal e profissional é @istoflix. A gente faz umas papagaiadas, faz umas palhaçadas, mas também tem bastante dica, resumo, um pouquinho de humor também. Amores do meu Brasil, tríplice fronteira e expansão. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo participar. Por enquanto, não. Vamos aqui. Tá aparecendo slime aí para vocês. Slide bonitão. Aqui, galera, quando a gente fala de infarto, a gente tem que fazer algumas pequenas separações, que é comum, e eu quero a participação de vocês, não é para quem sabe mais, para quem sabe menos, ou até mesmo dúvidas, gente. Que a gente já começa a embolar tudo, que acha, tudo que tem supra é infarto, tudo que não tem supra não é infarto. Que troço que é esse? Nós temos, né, dentro do infarto, que pode ter supra, ou, né, sem supra, as grandes, né, síndromes
E essas síndromes, dentro do que a gente vai abordar hoje, nós estamos falando das síndromes, a síndrome coronariana aguda. Que nós fazemos uma separação, existem vários outros esquemas, eu peguei de um livro aqui que eu tenho, que eu achei o mais simples e mais direto, para que a gente não fique, né, tentando ver coisa onde não tem. Quando a gente fala de supra, pode ser com ou sem, né, sem ou com supra de ST. Quando eu falo que é com supra de ST, é o famoso, né, o exemplo clássico, infarto agudo do miocárdio com supra de ST. E o que quer dizer um infarto transmural, gente? Quem me ajuda aí? O que é transmural, galera? Fala comigo, sem medo de ser feliz. Erra comigo, acerta, não revalida. O infarto transmural é aquele que acontece nas paredes. De um lado ao outro. Pega desde o endocárdio, miocárdio e epicárdio. Pega todas as capas do endocárdio, do ventrículo, do coração. Agora, ele pode, essa síndrome coronariana, ser sem supra, sendo uma angina instável, que não vou ficar aqui, o tempo, isso, aquilo, porque o foco nosso hoje é infarto, com ou sem supra, e algumas situações especiais que eu vou falar para vocês, sem raridade da raridade, não vou ficar dando aqui 1 milhão de eletro, para que vocês fiquem mais traumatizados do que a gente já fica ao longo do curso. Mas na angina instável, via de regra, não há elevação de enzimas que são muito utilizadas e são muito específicas do tecido cardíaco, que são as troponinas, principalmente a troponina I ultrassensível. Agora, no infarto sem supra, né, ou com infra, no caso, pode ter elevação de troponinas. Até aqui, tudo bem, gente? Estamos falando todos a mesma língua? Tranquilo? Sem novidades aqui? Beleza, qual que é o nosso objetivo? A gente entender um pouquinho do que é infarto. O infarto, ele se dá, tudo que é supra de ST é infarto. Vamos começar do que a gente sempre ouve mais, para depois ir diminuindo essas ideias, indo mais lapidando. Tudo que tem supra de ST é infarto? Fala comigo. Não. Não. Posso ter uma pericardite, tem um supradesnível, mas tem diferença de linha base. Posso ter uma despolarização precoce, principalmente em paciente jovem. Então, nem tudo que tem supra de ST, ele está infartando. Como que eu fecho o diagnóstico que um paciente está infartando? Olha, seu fulano, o senhor teve ou está tendo aí um infarto agudo do miocárdio. Como que a gente fecha isso? Clínica e laboratório. E quais os laboratórios que são interessantes a gente pedir? Troponina I, troponina T, CK, CK1B e um eletro também, que não é laboratório, mas tem que ter. Perfeito. Então, eu vou pela clínica desse paciente que vai ter uma dor pré-cordial, que vai aí ter pelo menos 20 minutos de evolução, ou até mais de 20 minutos, que não passa o repouso. Tem aquele famoso sinal, né? Como que chama esse sinal quando o paciente tem a dor pré-cordial? Não é patognomônico do infarto, mas a famosa mão fechada no peito. E aí, como que chama isso? Levine, sinal de Levine, que é essa dor pré-cordial típica do infarto agudo do miocárdio. Eu tenho essa clínica sugestiva de dor pré-cordial que irradia para a mandíbula, para membro superior esquerdo, pode irradiar para as costas. Um tempo de mais de 20 minutos. E aí, olha só, para a gente conseguir fechar, a gente precisa fazer, né, nesse tempo porta-agulha. O que seria esse tempo porta-agulha? Um tempo ideal da chegada desse paciente da unidade, relatado na recepção ou na pré-consulta, que tem uma dor pré-cordial, tendo o eletrocardiograma, né, o aparelho de eletrocardiograma de 12 derivações,
E sim, falem nome e sobrenome dos exames, dos diagnósticos, diagnóstico diferencial. Ah, eu quero um eletro. Não, você vai ficar querendo o eletro. Lá na hora você tem que verbalizar. Eu solicito, não é quero, um eletrocardiograma de 12 derivações. Eu quero uma radiografia de tórax antero-posterior. Nome e sobrenome dos exames, nome e sobrenome do diagnóstico, né? Hipótese diagnóstico, nome e sobrenome de tudo. Ok? Então, fala lá, vai falar, eu solicito um eletrocardiograma de 12 derivações. E também o que? Eu vou solicitar esse laboratório, principalmente troponina, CPK, CKMB, que se tiver uma lesão cardíaca, principalmente as troponinas, principalmente a troponina ultrassensível, tem um tempo de meia-vida maior e ela é mais fidedigna. Ok, esse paciente confirmou esse infarto. Perceba que, por enquanto, eu não estou falando se é anterior, inferior, lateral. Beleza. Está com supra de ST, está com a clínica muito sugestiva e o laboratório deu alterado. Vamos imaginar que saiu lá na hora, né? Igual o que acontece nas estações. O que eu faço com esse paciente? Chama o médico! Não, o médico é você. O paciente está morrendo, doutores. Fala comigo, pelo amor de Deus, senão eu vou entrar em depressão. O que eu faço? Chama o médico. Ninguém, gente. Tá todo mundo no silêncio. Fala comigo. Sala vermelha, perfeito. E lembrem-se, gente, estação é tentando simular o máximo da vida real, mas essa simulação, mas eu achei. Não, você tem que verbalizar. Olha, vamos colocar esse paciente em sala vermelha, estou lavado, paramentado, minha equipe também. Prepara essa cena. Olha aqui, ó, conforme o eletrocardiograma, a gente vai dar o exemplo dos eletros, eu quero que vocês entendam a pensar o que eu faço para geral e aí o que eu faço para situações especiais. O paciente está em sala vermelha, eu estou lavado, paramentado, calçado luvas, capote, máscara, e já vou iniciar. Cuidado que antigamente a gente fazia literalmente esse monabit. Eu vou administrar morfina, vou administrar oxigênio, vou administrar nitrato. Calma, calma. De maneira geral, para todos, eu faço. Morfina só para casos de dor refratária, não é para todo mundo. Tem que tomar cuidado porque eu posso fazer esse paciente hipotensar, posso fazer uma taquicardia, então morfina se for dor refratária. Oxigênio, isso já mudou mais de 2 vezes aí nos últimos tempos. Antes era abaixo de 94, depois 92, agora essa última atualização manteve o que já era, que era menor que 90%. E a dupla antiagregante plaquetário, que é o famoso AS, 3 comprimidos de 100, mastigável, e também o clopidogrel de 300. Tudo bem até aqui? Esse duplo antiagregante plaquetário. Beleza, fiz isso. Um abraço. Protocolo Kyoto. Aí tu deve lembrar do protocolo Kyoto. Qual que é o protocolo Kyoto? Kyoto resolva, doutor. Kyoto resolva? Não, não é Kyoto resolva, não. O que eu faço com esse cara? Fiz o ataque de terapia de dupla agregação de antiagregante plaquetário. O que eu faço agora? Monitorei, estou monitorando, o que mais? Estou gostando, fala comigo. Estou monitorando, move, né? Monitoramento, oxigênio, caso necessário, vias periféricas calibrosas, oxigênio se satura menos que 90%.
Controle de volemia, controle de diurese, tá. E aí? O que mais? Curei o infarto do paciente aqui? Sem medo de ser feliz, gente. Fala comigo, não precisa ter medo. Não. O que eu vou fazer? Trombolizar o paciente, se necessário? Olha só, interessante. E a gente vai para trombolizo, não trombolizo, faço um cateterismo, não faço. E aí alguém falou, ó, ecocardiograma, posso solicitar? Olha só o que a Geise falou, a Geisa, desculpa. Depende do tempo. Isso é importante e a gente vai falar na sequência. E também falaram aqui, eu só esqueci o nome, o monitoramento, né? Ou seja, coleta seriada dessas troponinas e também repetição à beira-leito desse eletrocardiograma. Por quê? Precisamos entender que existe, de maneira geral, infarto com supra e sem supra. É importante para que a gente entenda, principalmente o quê? Abordagem terapêutica. Porque lembrando, o que é esse tal de infarto agudo com supra de ST? Sempre, às vezes, alguma mudança de pequenas coisas, mas, gente, eu tenho, de maneira didática, a onda P, o complexo QRS, o segmento ST e a onda T. A onda U nem sempre vai aparecer. O que quer dizer a onda P? O que é onda P, gente? Define se o ritmo é sinusal. Também, mas o que quer dizer a onda P no eletro? Despolarização ou repolarização do quê? Aurícula. Aurícula, ou seja, do átrio ou das aurículas. O complexo QRS. É a despolarização ventricular. E a onda T? A repolarização ventricular. Esse supra de ST que a gente tem vai ser uma elevação maior que 1 milímetro desse ponto J. O que é esse ponto J? É o final dessa onda S e o que dá início desse segmento, que é só reta, até a onda T. Esse ponto J é o final da onda S. No supra, gente, diferente da pericardite, que é um diagnóstico diferencial e a gente tem que ter um olhinho mais cirúrgico, mesmo falando de clínica, na pericardite, essa linha aqui de base, tá vendo que ela, como se fosse o chão igual para todo mundo, colocando uma linha imaginária aqui para todos, todos estão entre aspas, assim, apoiados no mesmo suporte, vamos dizer assim, que é a linha de base. Estão me entendendo? Fala comigo! Sim? Na pericardite, ela não segue essa linha. A gente tem um desnível da linha isoelétrica. Como assim? É como se na pericardite fosse bem até aqui, daqui para frente, seguisse como se fosse uma linha paralela aqui em cima ou aqui embaixo. Então tem que tomar cuidado com isso nos diagnósticos diferenciais. Aí eu tenho uma elevação maior de 1 milímetro em relação a esse ponto J, tem supra principalmente em V2 e em V3, e aí, né, mais de 2 milímetros, ou, né, no caso, mais que 2 quadradinhos para homens maiores que 40 anos, homens menores que 40 anos, maior ou igual a 2,5. Por que em homem jovem é mais quadradinho? Alguém lembra?
Fala comigo. Você pode ter pelo tamanho do coração, sim, posso ter uma repolarização precoce desse ventrículo, o tamanho do coração também é maior, então a força desse coração, que nada mais que é o eletro, a atividade elétrica desse coração, pode ocupar um pouquinho mais deste papel quadriculado. Então, galera, olha só. Eu marquei aqui essas alterações aqui. O que é isso daqui? O que eu marquei nessa imagem? Segmento ST. Mais que isso. O segmento ST que está como? Segmento ST elevado. Eu tenho um supradesnível ou um supra de... Supra DST. Perfeito. E aí a gente tem que tomar cuidado que não basta a gente simplesmente falar assim, olha, meu diagnóstico aqui é um infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Para quem já fez estação, seja aí do Pense, ou de qualquer outra plataforma, ou até mesmo presencial, gente, adianta eu só falar supra de ST? Eu não tenho que falar se é anterior, lateral, inferior, direito. Olha só, que são as caras do coração. Quando eu tenho V2, V3, V4 e V5, vamos lembrar das derivações. O coração está aqui, ó. Deixa eu até pegar um desenho, que eu acho que eu não coloquei aqui, mas eu tenho ele aqui no PowerPoint, só para ficar mais fácil, porque nem todo mundo acho que vai lembrar disso. Deixa eu só pegar essa imagem aqui. Só um instante, gente. Deixa eu ver imagens de apoio. Não. Eu tenho ela aqui, senão depois eu mando para vocês. Aqui. Não está aqui. Última tentativa, se eu achar, achei, se não, aqui, achei. Deixa eu dar um print e fica mais fácil. Pronto. Vocês lembram em algum momento disso daqui? Já viram isso? Que eu tenho as derivações, tanto ó, D1, D2, D3, AVL, AVF e AVR. E as pré-cordiais que vão de V1 a V6. Vem comigo aqui, ó. Vou diminuir aqui só um pouquinho. Aonde que tem supra aqui, gente? De V2 a V5. V2 a V5. Então, quer dizer que está tendo um processo de isquemia, não é daqui até aqui. Estão entendendo o que eu estou mostrando aqui no desenho e aqui no eletro? Então, essa isquemia está pegando qual cara, qual parede do coração? Anterior e lateral. Exatamente. Anterior ou lateral, ou algumas referências trazem para a gente, né? Ah, em anterior, lateral alta, como eu já vi em alguns livros. Não tem tanto problema. Posso falar anterolateral ou lateral alta. O mais comum é
ainda esse antigo que a gente usa de anterolateral. Por que antero? O coração não é de trás para frente com o seu ápice para a esquerda ou para a direita? Anatomia. Esquerda. Esquerda, ele é de trás para frente, ou seja, póstero anterior, da direita para a esquerda, com o seu ápice aonde? Para a esquerda. Então, quem que está mais para frente? Ventrículo ou átrio? Anatomicamente falando. Ventrículo. Ventrículo. Então, por isso que é anterolateral, porque quando eu começo a colocar de V1 a V6, a ideia não é pegar a região anterior e lateral esquerda do coração. Por isso que a gente tem que falar nome e sobrenome. Não adianta numa estação do INEP simplesmente falar infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Beleza, lindão, lindona, mas de que parede? E aí eu tenho que lembrar desse diagrama aqui, para entender se é, por exemplo, anterolateral, outro que, inclusive, eu já vou dar o spoiler, porque eu quero que vocês pensem, não decorem checklist ou anamnese. Se eu tenho um infarto, vamos mudar um pouquinho agora, vou colocar de outra cor. Em D2, em D3 e AVF. Quem me ajuda? É um infarto agudo do miocárdio com supra de ST de qual cara? Ou parede? Ou qual localização do coração? Tá aqui o BO. Seria posterior ou posterolateral? Posterior tá aqui atrás. Que parte é essa do coração? A colega respondeu no chat dele. Hã? Inferior ou direito. Por isso que quando dá supra de D2, D3 e AVF, é interessante para a gente tirar a teima, para ver se é inferior ou se é inferior e direita ou só direita. Eu faço a translocação de V4, V5 e V6 e faço o que com eles? Coloco fogo e saio correndo. Não. O que eu faço com V4, V5 e V6? Para eu tentar ver se é infarto de ventrículo direito ou posterior. Eu não faço V3R, V4R e V5R para ver se é direito e se é posterior. Eu faço V6, V7, V8 nas costas. Já viram isso, gente? Alguma vez na vida? Fala comigo. No? Que é tirar o V4, V5 e V6 do lado esquerdo e passar para o lado direito para ver se é ventrículo direito, se é posterior, põe no hemitórax direito, na parte posterior. Então, se está aqui, ó, eu tenho infarto ou de parede inferior ou direita, porque é como se fossem, gente, deixa eu tirar aqui as marcações, só para ficar mais fácil uma coisa aqui, ó, saiu, não sei porquê. Ctrl Z. Enfim, não era para fazer isso. Tá, beleza. Isso daqui, V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1, D2, é como se fossem câmeras olhando para o coração. Aqui, ó, eu estou vendo toda a parte anterior, esquerda, septal e direita. A VL está olhando o coração que lado? Essa câmera, como se fosse um olhinho. Como se fosse um olho. Esquerda. Esquerdo, tá aqui, ó. A pálpebra do olho. Esquerdo, aqui eu tenho um outro olho olhando aqui. Ele está olhando o quê? Coração? Posterior. Hã? Posterior. Direito, parte direita. Lembra aqui, ó? Ficava assim? Com os braços. D1, D2. E se eu olho aqui, ó? Eu estou olhando
coração direito. É como se fossem câmeras, gente. Então, por isso é importante a gente definir a parede. Se vocês quiserem, eu mando essa imagem para vocês sem problema algum. Então, tem supra, o que eu vou fazer com esse paciente? Né? Como que eu trato esse paciente? Eu já fiz esse antiagregante dupla ataque de AS clopidogrel, e aí eu quero limitar esse dano. Como assim? O tecido que isquemia, ou seja, que falta oxigênio lá no coração, ele se regenera como se eu cortasse a minha pele aqui e passa alguns dias, fiz um curativo e opa, nasceu pele de novo. O coração é assim? Se ele sofre isquemia? Sim ou não? Não, gente. O coração vai gerar uma cicatriz, não vai crescer tecido novo. Então, eu quero reduzir dano e eu quero, de alguma forma, reperfundir esse paciente. O que é reperfusão? É eu voltar a passar sangue aonde não estava passando no menor tempo possível, porque tempo é coração. Tempo é coração, é tecido cardíaco que, se morrer, um abraço para o gaiteiro, não tem o que fazer. Nós pensamos nessa angioplastia, que é o famoso cateterismo. Tempo porta-balão, ou seja, que seria o ideal, menor que 90 minutos. Ou caso esse paciente, 90 minutos o quê? Do sintoma de quando ele deu entrada, na UPA. Ou se eu for transferir esse paciente, tem vaga no hospital de maior complexidade até 120 minutos. E fazer o trombolítico ou fibrinolítico. Por quê? Aqui eu estou abrindo espaço. Se eu uso o stent, por exemplo, é literalmente uma molinha que abre essa artéria para o sangue voltar a passar. E qual que é o objetivo de eu fazer trombolítico nesse paciente? E aí? Porque não pode ter um trombo que fez o processo de isquemia. E se eu literalmente degradar ele, não volta a passar sangue, gente? Faz sentido o que eu estou falando? E aí algumas coisas que a gente precisa lembrar também. Trombólise primária, quando a gente fala do infarto agudo com supra de ST, quando, vamos supor, né? Situação da vida real. Eu atendo um paciente e eu estou, né, numa UPA. E não vai ter um centro de hemodinâmica. Eu vou ter que transferir esse paciente para fazer angioplastia. Tá, doutor Sérgio? Tá, Serjão? Não tem. O lugar mais próximo fica a 300 quilômetros e as ruas estão todas alagadas. E aí eu falo, sinto muito, né? Vai morrer. Eu não tenho mais opção. Ou eu faço essa angioplastia, 90, 120 minutos, não deu para fazer, arrasta para cima, foi embora. Não, né, gente? Se eu não consigo fazer essa angioplastia ou o tempo passou de 120 minutos, eu já vou trombolizar esse paciente, lógico, se ele não tiver contraindicações para isso. O tempo ideal, né, que a gente chama de tempo porta-agulha, é de 30 minutos. E eficaz até 12, né, horas do sintoma. Lembrando que o quanto antes, melhor. Quais são esquemas que a gente faz, né? A gente pode usar tenecteplasa, alteplasa, streptokinasa, entre outros, né? Eu posso, para o quê? Para dissolver esse coágulo e reperfundir.
Estatina tem que tomar cuidado que algumas coisas mudaram, né? Antigamente a gente tinha uma meta, né, de um valor específico, e eu vou trazer essas mudanças no final da aula, que sim, eu preciso fazer, né, a atorvastatina, a rosuvastatina em dose altas para de manutenção nesse paciente, para evitar o quê, gente? Formação do quê? A formação de novos trombos. De placa de arteroma que pode gerar novos trombos. E conhecimento para a vida, porque tem estaçãozinha que pede isso, principalmente como que eu devo tomar essa medicação, em que horário, estatina se toma em qual horário do dia e por quê? Me ajuda, amnésia, Diotive. Que horário que eu tomo estatina? Fala Pela comigo. manhã? Seguro? Pela manhã. À noite. À noite. Por quê? O metabolismo do LDL, ou seja, o Low Density Lipoprotein, que é a lipoproteína de baixa densidade, e também, né, todo o metabolismo hepático, ele é mais funcional no período da noite, no momento que a gente está de repouso. No período de sono, ele é mais eficiente, entre outras coisas que funcionam muito bem, obrigado, enquanto a gente está dormindo. Então, é interessante que a gente oriente esse paciente, porque vai ser mais eficaz essa medicação durante a noite. Posso utilizar beta-bloqueadores como metoprolol, carvedilol, em controle da frequência cardíaca, sim, mas a gente tem que tomar cuidado que, né, veio, eu não sei se vocês acompanharam, a nova diretriz, tanto de hipertensão, a famosa, né, o AHA 2025, que, se eu não me engano, foi em setembro, outubro, agora que saiu, com a tal da polêmica, do tal 120 por 80, já era hipertenso e tudo mais. Chegaram a ver algumas atualizações, gente? Cuidado que também teve algumas pequenas nuances no protocolo de infarto. Beta-block, antigamente era beta-block para o resto da vida, protocolo, vou encaminhar para o cardiologista. Hoje a gente sabe que é importante eu fazer a manutenção dessa frequência cardíaca, mas eu vou avaliar também, através do ecocardio, essa fração de ejeção para ver se, após 12 meses de tratamento, se eu vou ou não manter esse beta-block. Já se caiu aquela coisa de beta-bloqueador para o resto da vida, né, como manutenção para o paciente pós-infarto. E quando eu tenho, por exemplo, um infarto agudo sem supra, pode ser uma angina instável, que não tem elevação de troponina, e com elevação de troponina. A grande questão é a gente saber reconhecer esse infra, que ao invés de ele estar para cima, ele vai estar para baixo. E isso acontece o quê? Por que essa onda baixa? Eu tenho uma necrose, uma isquemia de todo o tecido do coração, quando tem infra, ou sem supra de ST, no caso. É todo o ventrículo que está isquemiado? Todas as paredes? Ou só um pedacinho aqui que está mais arroxeado? Só um pedacinho. Por isso que a gente chama de lesão subendocárdica. E aí, por mais que nós vamos fazer esse ataque de AS e antiagregante, nós temos que levar em consideração essa escala aqui. Ah, mas eu vou precisar saber aplicar? É interessante para revisar, mas creio que eles já iriam dar, principalmente pelo fato de ter mudança. Agora, nessa prova, eu acredito que não vão colocar, né, de estratificação para a gente saber se a gente faz essa angioplastia, o que a gente chama hoje em dia de invasivo imediato
invasivo precoce seletiva, foi uma das mudanças que o AHA 2025 trouxe, para que, quando o paciente tem um supra de ST, esse tempo porta-agulha fica naquele dilema. Pô, eu tenho aqueles minutos lá no supra, mas quando não é supra... E aí acontecia muito iatrogenia. Mudaram para o quê? Se o Grace, de acordo com o Grace, se for muito alto, eu faço o invasivo imediato, ou seja, eu vou fazer angioplastia nesse paciente menor de 2 horas. Se for um Grace intermediário, até em 24 horas. Se for um Grace baixo, até em 72 horas, ou guiado. Isso é atualização, tá, gente? Veio aí, entre outras coisas, do AHA 2025. Antes ficava naquele dilema. Para a prova agora, vai cair isso? Creio que não, mas a gente tem que sempre ficar esperto. Vou fazer monitoramento, eletro, rastreio, ok. E aí eu tenho que avaliar esse risco, por isso a escala de Grace foi implementada. Eu vou também fazer trombolítico, vou fazer angioplastia, mas uso alguns critérios diferentes. E olha só, o exemplo que eu dei no começo, gente, isso daqui foi um eletro lá do meu internato. Eu tenho supra onde? Até marquei aqui para vocês. Quais derivações? Dá para ver aí, galera? Fala comigo. D2, D3 e AVF. Não coloquei a troponina, mas estava alterado. Esqueci de colocar. D2, D3 e AVF é de qual parede? Parede inferior. Inferior ou direita, se eu fizer a translocação, mas por enquanto de parede inferior. Eu vou usar nitroglicerina nesse paciente, que é o que a gente estava falando agora há pouco? No caso, está contraindicado nitratos. Contraindicado. Por quê? Esse retorno venoso já está prejudicado porque eu tenho miocárdio morrendo, ou seja, chega sangue no coração, mas ele não sai do coração efetivo. Porque quem que manda o sangue para fora do coração? Não é ventrículo? Não é musculatura ventricular? Está morrendo. Então esse sangue não está saindo de forma eficiente. Se eu fazer vasodilatação ainda maior com nitroglicerina ou nitratos, o que eu vou fazer com esse paciente? Aquele sangue que já está saindo meia, né, com uma má vontade, meia vida aí, ele vai sair ainda pior, porque eu estou vasodilatando, então eu impotencio esse paciente. Uma outra coisa que é comum, né, não sei se vocês já viram em séries, ou também ajuda, eu vi acho que no House, né? Alguém aqui já assistiu House, gosta de House? Manda um emojizinho aí, gente. Vocês estão muito quietos, gente. Eu fico depressivo. A Itz já é minha aluna, ela sabe que eu fico cutucando todo mundo, que eu sou um cara carente. Aí, manda um sorrisinho. Carente e mentiroso, já chegamos a essa conclusão, mas a Ô, gente perdoa louco! porque é muito bom. Quê? Carente e mentiroso, mas a gente aceita e lhe perdoa porque o senhor é muito bom no que faz. Carente mentiroso. Oh, não fala assim de mim, hein? Olha lá, tá? Eu não vou mais pagar o bombom. Gente, a gente precisa tomar esse cuidado, brincadeira, querido, de saber, né? Porque se eu usar nitrato, se eu usar diurético, eu vou hipotensiar esse paciente. Então, principalmente, olho nisso quando a gente fala do N, né? Dos nitratos, se for principalmente coração inferior ou direito. E é isso que eu também quero praticar com vocês daqui a pouquinho. Posso ter algumas complicações? Posso. Paciente pós-infarto, ele pode ter algumas arritmias, ele pode desenvolver, inclusive, acho que eu já discuti isso com alguns alunos ao longo dessas semanas que a gente teve, algumas aulas que tinha lá eletro, tinha CLS, pode ter fibrilação ventricular, pode ter bloqueio de ramo, principalmente bloqueio de ramo esquerdo.
Esse paciente pode ter aí, eventualmente, choques cardiogênicos por hipertensão ou hipotensão. Passo para alta esse ataque de dupla antiagregação plaquetária, que é o famoso AS, 75 a 100, dependendo da idade desse paciente, aspirina e o clopidogrel, que nada mais é do que um inibidor dessa enzima P2Y2. É clínica médica, né, gente? Clínica médica gosta de colocar a explicação em tudo, né? Beta-bloqueador de uso contínuo, entenda-se, mais que 12 meses, se a fração de ejeção estiver reduzida. O que isso quer dizer? Menor que 40%. E aí sim eu penso num uso contínuo. E a estatina, a gente faz não mais uma meta de 70. A diretriz nova do AHA 2025, o quanto mais baixo, melhor. Não tem mais isso. Teve mais algumas mudanças, mas eu acho que não vale a pena falar de todas, mas que vocês entendam como a gente deve manejar isso na estação do INEP. Então, colocando nesse contexto e também deixando aqui, e a gente vai treinar, e eu quero voluntários, voluntárias, para fazer uma estação desse tema, deixar aqui o contato. Temos ainda algumas vagas para uma ou duas turmas para a segunda fase. Contato aqui do CRM na mão e o nosso Instagram lá do CRM na mão, caso vocês tenham interesse das mentorias. O que eu quero de vocês? Como que eu tenho que montar esse roteiro na minha cabeça, nas nossas cabeças, se o paciente está infartado? Primeira coisa que vocês falaram, sala vermelha. Estou lavado, paramentado. Vou fazer monitoramento multiparamétrico. Solicitei eletro. Solicitei sinais vitais, né? Solicitei sinais vitais, exame físico geral desse paciente. Solicito eletro e laboratório. Vou avaliar o eletro. Tem supra? Tem supra. Qual cara tem? Se não for parede direita, show de bola. Posso dar nitrato. Se for de parede direita, eu tenho que tomar cuidado. Morfina é para todo mundo? Não. Se esse paciente não tem dor refratária, dói, não passa, dói, continua doendo, fez medicação mais fraca, não resolveu, aí eu posso pensar oxigênio, só se saturar menor que 90, nitratos, né, nitroprussiato, nitroglicerina, se não for de parede direita. Beta-bloqueador, no momento do infarto, só se ele tiver com a frequência cardíaca muito elevada, senão eu posso reservar isso para tratamento de manutenção, ou seja, pós-alta, num contexto de eu manter por 6 a 12 meses e depois eu reavaliar. Esse paciente tem fração de ejeção reduzida? Tem, menor que 40, mantenho. Não tem, tiro. Posso usar, né, a antiagregação plaquetária, vou fazer AS, vou fazer clopidogrel e posso também utilizar, não para contínuo, mas à beira-leito, a enoxaparina, que são os fibrinolíticos. Tudo bem, gente? E aí, complicações, cuidados, diagnóstico diferencial. Como que eu faço o diagnóstico diferencial de qualquer doença? Penso no quê? No que se parece com aquela doença. O que é diagnóstico diferencial, gente? Doenças que tenham sinais e sintomas idênticos do que o paciente me trouxe, mas que não fecha para aquela doença. O que seriam diagnósticos diferenciais de infarto agudo do miocárdio? Pericardite. Pericardite, o que mais?
Não posso ter uma doença do refluxo gastroesofágico, tudo bem que a dor não é opressiva, mas é nessa região. Posso ter, por exemplo... Osteocondrite. Hã? Osteocondrite. Osteocondrite, dissecção de aorta, a Edith falou também. Então, tudo que tenha sinais e sintomas parecidos. Neurites também. Tudo bem, gente? Então, gravem no coração de vocês. O INEP tá, pelo menos de 2 anos para cá, o TEP também. TEP está trazendo coisas mais direcionadas. Querendo saber se a gente sabe conduzir a estação, não decorando, mas tendo raciocínio clínico. Perguntas, dúvidas, angústias, traumas, desabafos, Pix misterioso. Tudo bem? Sim ou não? Silêncio é sim ou não, galera? Quem topa fazer uma estação desse assunto? Quem topa? Não precisa brigar, gente. Eu sei que tá todo mundo saindo na porrada. Calma, calma. Ninguém, gente. Ô, louco. Estão com as 15 pessoas aqui. Ninguém quer fazer uma estação comigo? Cadê o Diogo? Bora, Diogo. Tô aqui. Bora, Lucas. Bora, Diogo. Fazer uma estação? Rapaz, não tô muito animado não, porque eu não sou muito bom de cardiologia, não. Bora, Lucas. Microfone todo mundo estragou. Itz. Não, doutor, tá bom. Só de responder as perguntas eu já passei vergonha, ainda vou fazer a estação. Negativo. Pega outro para Cristo aí. Ô, louco. Não pega você pra Cristo, não. Gosto de tu, mulher. Ai, gente, precisa ter medo. Bora. Ninguém Vai fazer em que plataforma? do Pense, se vocês estiverem. Eu não tô, não. Não? Então Eu vou não tô fazer estudando para o PC, não. sem problema, gente. Então vou fazer diferente. Eu vou abrir a minha aqui e vou discutir essa estação, porque vocês estão traumatizados com eletro, né? Então vou explicar a estação para vocês. Deixa eu parar aqui de mostrar e vou mostrar a minha tela aqui para vocês. Deixa eu abrir ela aqui certinho. Estou com 1 milhão de abas abertas. Aparece aí para vocês, gente? Ainda não, doutor. Sim, agora sim. Foi? Não é uma estação do Revalida, mas é uma estação interessante, porque se a gente não presta atenção, a gente faz batidão, que a gente decora lá do tal do Monabit, que aqui era um infarto de parede inferior ou ventrículo direito. Então, olha só, a gente está numa atenção terciária, ambulatório e hospital, possui infraestrutura compatível, tem radiologia, tem ultrassom, tem tomografia, tem laboratório, tem serviço de hemodinâmica. Eu estou atuando num pronto-socorro que eu vou atender um paciente com dor torácica intensa. Os pontos da estação estão nas tarefas, gente, independente de qual plataforma vocês estão estudando. Passou desse, nos próximos 10 minutos, você deve... Se eu tenho que estar falando, realize é para fazer. Solicita é para você pedir. Então, realizar anamnese, solicitar interpretar exame físico, solicitar interpretar exames complementares, a hipótese, 3 diagnósticos diferenciais, por isso que eu puxei lá para vocês alguns diagnósticos. E o que eu vou fazer com esse paciente? Na nossa anamnese, é um paciente masculino, 62 anos, aposentado, que está com dor no peito desde manhã, com mais ou menos 1 hora de evolução. Dói no peito, irradia para braço e ombro direito, muito forte, opressiva, piora o esforço físico, não melhora com nada,
progressão está cada vez pior, é a primeira vez. Que eu sempre falo, gente, por mais comum até o mais raro, dor no peito é o que até que se prove o contrário? Infarto. É infarto até que se prove o contrário. Então, aqui, dessa dor no peito, não tem muito mais o que perguntar. Aí eu consigo, depois, sintomas associados. O senhor teve náusea? Sim. Sudorese? Falta de ar, sensação de desmaio? Sim, para todas. Ele é hipertenso e colesterol alto. Toma losartana e simvastatina. Não alérgico, não cirúrgico, sem internações. Até aqui, estão acompanhando? Tudo bem, gente? É um paciente que fuma, ai que benção, um maço por dia há 30 anos, pulmãozinho de gorila. Bebe socialmente, não usa drogas e é o verdadeiro sopinha de infarto, sedentário. A alimentação, se alimenta mal, gosta de fritura, massa, e só faltou o... como é que chama lá? A chipa, para quem estudou no Paraguai. Chipa, muito buena. Uma chipazinha. E o pai faleceu de infarto. Beleza, solicita exame físico. Como que está a pressão dele? Fala comigo. Baixa. Baixa. O paciente está no limite diferente, está hipotenso. Frequência cardíaca, está alta, está baixa ou está normal? Baixa. Baixa, está bradicárdico, saturando. No limite inferior aí, né? O ideal seria maior que 92. Temperatura, está temperatura normal. Frequência respiratória, 24, está normal, está aumentada, está diminuída? Taquipneico. Taquipneico. Estado geral, o paciente está em mau estado geral. Sempre verbalizem o que está alterado, dica de milhões, seja para clínica médica ou qualquer outra estação. Ah, eu posso ler em voz baixa, Sérgio? Pode, mas não deixem de verbalizar tudo que está alterado. E dica que eu sempre dou, não é nem um pouquinho alterado. Ah, está um pouquinho alterado. Um pouquinho vai faltar a nota. Ou está aumentado ou está diminuído. E se você lembrar o nome técnico, ele está hipotenso, taquicárdico, taquipneico. Fale. Paciente em mau estado geral, pele alterado, sudoreico, palidez, cardiovascular está irregular e tem mais uma bulha B4, e o respiratório não tem alterações. O que essa imagem mostra para a gente? Engurgitamento jugular. Tem uma ingurgitação na jugular. O que já faz a gente pensar que talvez seja alguma coisa do lado direito, mas não dá para a gente fechar totalmente por enquanto. O que eu solicito? Eletrocardiograma de 12 derivações. Nome e sobrenome, gente. Não adianta, eu solicito um eletrocardiograma. Solicito um eletrocardiograma de 12 derivações. Para nossa sorte, ele já dá o laudo. É um ritmo sinusal, elevação do segmento ST em D2, D3 e AVF. Elevação do V4R. Opa! Aqui, D2, D3 e AVF não é parede o quê? Que a gente viu agora? Inferior. Inferior. E R4, que é indo para o direito, não é de ventrículo direito, então esse paciente está infartando tanto de parede inferior como parede que aqui direita, que aqui é a minha direita, para vocês fica espelhado, vai aparecer esquerda. Então ele está infartando de parede inferior e parede direita. Infradesnivelamento, que é o famoso imagem em espelho, em V1 e V3, quando a gente tem supra aqui, geralmente dá um infra, isso é normal para a condição que o paciente está, que é o que a gente chama de imagem em espelho na cardiologia. Faço a radiografia, aumento da área cardíaca, congestão,
opacidade. Ele está congesto. Eu teria que ter mais detalhes para pensar no edema agudo de pulmão. Até aqui, não. O laboratório dele. O que está estranho aqui? Aqui está normal? Série vermelha? Tá. Tá normal. Plaqueta dentro da normalidade. Série branca. Tem alteração? Normal. Não. Glicemia está alterada. A glicada está alterada. Ureia e creatinina aumentado também. Ionograma, sódio, potássio, cálcio, tá dentro da normalidade. Por que é interessante eu pedir eletrólitos? Porque ele pode fazer uma descompensação hidroeletrolítica depois do tempo do infarto. Pode fazer uma descompensação hidroeletrolítica e também, se ele tiver, por exemplo, já numa alteração hidroeletrolítica, ou, por exemplo, numa hipercalemia, eu não tenho lá a onda T apiculada, então é interessante que eu peça esses eletrólitos para começar a descartar diagnóstico diferencial ou outra coisa que está acontecendo com o meu paciente. Perfil lipídico dele, o LDL, está dentro do aceito, triglicerídeos aqui tá, ok. Troponina está aumentada. Opa, troponina positiva, supra de ST e clínica sugestiva, o paciente está infartando. O que o checklist queria? Galera, começo, meio e fim. Ninguém quer que vocês sejam cardiologistas expert em eletro. Ó. Identificar e cumprimentar, fazer o Alícia dessa dor, perguntar de sintomas acompanhantes, como náusea, sudorese, dispneia, sensação de palpitação, antecedentes pessoais, solicitar exame. Olha o tanto que já pontua, só se você faz uma anamnese bem feita e um exame físico. Tá hipotenso, tá bradicárdico, tem turgência jugular. Exames complementares, que a gente falou, hemograma, eletro, troponina I ultrassensível, CKMB, CPK, função renal, função lipidograma. Verbaliza a hipótese diagnóstico. Tem supra de ST. Então, é um infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Por quê? Porque a gente confirmou com a clínica e o laboratório. Acometimento do local, então, parede inferior e ventrículo direito. Por quê? Era infarto em D2, D3, AVF e V4R. Diagnóstico diferencial. Quem falou pericardite? Acho que não foi o Lucas? Sim. Foi, perfeito. Ó. Pericardite. Falaram também de secção de aorta. Falaram de TEP, de embolia. Aí pode ser também uma embolia pulmonar. O que eu faço com esse paciente? Eu vou internar, faço monitoramento, acesso. Até aqui tem alguma coisa diferente do que vocês já estudaram? Tira o bloqueio do eletro. Esses 3 primeiros itens, está diferente de alguma coisa quando você interna o paciente? Você não interna, monitora e faz acesso venoso periférico? Sim ou não? Sim. Dou volume para esse paciente. Olha o antiagregante, o ataque duplo, AS e clopidogrel. Posso fazer a heparina, né, que é o fibrinolítico, e, em alguns casos, posso usar essa dobutamina ou noradrenalina para aumentar o inotropismo cardíaco, mas aqui tem que tomar cuidado em quais momentos utilizar. Aciona a hemodinâmica, porque esse infarto com supra de ST tinha quanto tempo que eu falei que eu estava? Quem lembra? 1 hora, 1h30, 1 hora mais ou menos? Até eu esqueci aqui. Mais ou menos 1 hora. Eu posso fazer cateterismo nesse paciente?
Pode sim, Posso. só dentro dos 90 Então, minutos. Perfeito. Eu vou falar o quê? Olha, se eu estou dentro de um centro de maior complexidade, vou entrar em contato com o setor de hemodinâmica para realizar essa intervenção coronariana percutânea, que é o ICP, que é o famoso cateterismo e a colocação aí possivelmente de um stent. Percebam, gente, que vem comigo. O eletro em si, ele dá uma bugada na nossa cabeça. Mas aqui o que exigia da gente? Se fosse um eletro, saber a parede e lembrar desse detalhe de parede direita e o monitorar e o que? A conduta específica de lembrar que eu não posso dar nitrato ou morfina para esse paciente, principalmente. Agora, o ataque de antiagregação plaquetária, fibrinolítico, como heparina ou até mesmo a enoxaparina, eu posso fazer. E está dentro da janela para eu fazer angioplastia, porque faz 1 hora, faz 60 minutos, e eu já estou num centro de grande complexidade. Como assim, Serjão? Aqui, gente, eu não estou na atenção terciária. Se não for de grande complexidade, chama a NASA. Estão acompanhando? Entrei em contato com a hemodinâmica para fazer essa angioplastia. Então, galera, caiu o infarto e pode vir, né, porque faz um tempinho aí que não vem na segunda fase, um infarto aí puro, né, veio arritmias, já veio a síndrome de Wolff-Parkinson-White, acho que já veio a fibrilação atrial, né, o INEP gosta de arritmias, as mais clássicas, supra e infra, né, as infra ou ventriculares, principalmente a TV e a EFV, quando a gente fala principalmente nos ritmos de parada. Infarto, principalmente, gente, eu dei o exemplo com infra, né, ou seja, sem supra de ST, mas se for cair, eu acredito que vai cair com supra e talvez desse lance de parede direita. Por quê? INEP sabe que na correria a pessoa, beleza, a galera tá esperta com morfina, oxigênio só se satura menos 90, mas o paciente está com a pressão alta, mas é infarto de ventrículo direito. Eu vou dar essa nitroglicerina? Não, a pressão pode cair lá nos pés, se for ventrículo direito, coração direito. Por isso que eu escolhi uma estação dessa, que apesar de não ser do Revalida, eu acredito que possa vir. Tudo bem, gente? Perguntas, angústias, traumas, desabafos? Doutor, Oi? ali na tarefa consta que tem tomografia nos aparatos disponíveis. Quando que eu vou saber que se está ali eu devo usar, deveria solicitar? Ou porque no caso aí não precisaria, né? Não precisaria. O que Pois eu é. sempre indico, ter a sapiência se vai contar ou não no PEP, Lucas, a gente nunca vai saber, só vai saber quando sair o PEP realmente. O que eu indico, se a tarefa não dá máximo de exame, pede o que você sempre pediria para o caso, eletro, enzimas, fazer o acompanhamento dessas enzimas de forma seriada. Pediu, também gostaria de solicitar uma tomografia, uma angiotomografia. Eu ia falar para você, não consta. Por que, no final, mesmo não constando? Vamos pegar o exemplo da espondilite anquilosante. Você viu essa estação já? Não vi, doutor. Dá uma olhadinha lá depois. Por mais que na espondilite anquilosante a gente precisa da clínica e o HLA-B27 positivo, quando você solicita o HLA-B27, o chefe da estação ele responde: considere solicitado, não consta, não disponível na unidade. Lá no PEP, tinha ponto se você solicitasse, por mais que não tinha a resposta. Então, fez os maiores, não tem limite de exame, pede.
como falaram aqui no chat, mas eu poderia pedir um eco? Pode. Pode. O que eu vou pedir inicialmente para eletro? Para eletro não, para infarto. Eletro e enzimas. Pedir, tem esses dois? Nossa, tem aqui, ó, eco, tem tomografia, vou pedir. Solicito um ecocardiograma, solicito uma angiotomografia, solicito uma tomografia de tórax. Não ia constar, mas talvez o PEP pontue você pelo fato de você ter solicitado. Ficou claro o que eu disse? Certo, então eu devo ficar à vontade quando eu não vejo uma restrição, eu posso, Pode. tudo que for pertinente eu posso sair pedindo. Exato. Essa Perfeito. palavra que você usou é perfeita. Você avaliar a pertinência desse exame. Porque eu já treinei com pessoas que nessa licença poética que o INEP dá, de tipo, vamos pedir tudo, a pessoa às vezes falava assim, às vezes não sabia o diagnóstico. Eu vou pedir uma radiografia de tórax, de pelvis, de cabeça, uma tomografia de cabeça, de tórax, de abdômen, uma tomografia de corpo inteiro. Gente, aí não, né? Você pedir uma tomografia daquela área específica que você está desconfiada, prevenção quaternária, né? Vamos fazer de tudo. Não. É a mesma coisa do encaminhamento para especialista. Todos nós lá no Revalida, mas eu amo clínica médica, eu amo cirurgia, eu amo pediatria. Ninguém é especialista ainda. Esse BO aqui eu tenho que tacar no colo de quem? Quem que é o especialista do coração? Do cardio. Então, encaminhamento para hemodinâmica, para a equipe da cardiologia. Cuidado, não faço ideia que doença seja. Vou encaminhar para o cardio, para o reumato, para o infecto. Não, né? Sempre que tiver de acordo com o que vocês precisam. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, galera? Tudo. Só mais uma dúvida relacionada Até à mais conduta. 10. Até mais 10. Ótimo. A gente está num centro especializado, correto? Uhum. E eu vi que ali na resposta constava o uso do fibrinolítico. Fazer no caso, trombólise constava lá, porque Sim. a minha dúvida é se eu já posso lançar a mão diretamente da angioplastia, eu não devo fazer trombólise, correto? Sim. Perfeito. Não sei se eu confundi ali com... Não, é que ele considerava um desses, porque, deixa eu ver aqui, realiza 6 ou mais, né? Para ter vamos dizer assim, uma margem. Como eu estava num grande centro e eu estava nesse tempo porta-agulha, eu dou preferência, com certeza, na angioplastia. É que, na realidade, né, pensando em possíveis atrasos, se eu faço essa fibrinólise, eu ganho um pouquinho mais de tempo para fazer essa angioplastia. Mas como no contexto dessa estação, sim, eu preconizo a anjo, ao invés de eu fazer fibrinolítico, para ir depois fazer a anjo. É a mesma coisa aqui da dobutamina, não é para todo mundo, né? Pô, essa fração de ejeção tá diminuída, aí começa a bifurcar, eu já acho que aqui a dobutamina já não vai entrar para todo mundo aqui, a gente precisa avaliar essa fração de ejeção também. Foi? Entendido, perfeito. O que mais? Fala comigo, Diogo. Fala comigo, Itzi. Glatzi. Quem mais que tá aqui? Chama Dourado. Claro como o céu de São Paulo, doutor. Ô, louco, não fala assim, que senão eu fico triste. Triste. Tudo bem, galera? Tranquilo. Então, deixa eu só fechar aqui, voltar aqui rapidinho. Espera aí. Doutor, sobre a adesão da mentoria, como que funciona? Eu estou começando a estudar só agora e eu Perfeito. já vi essa sua aula, eu gostei da didática, eu estou querendo saber como. Eu não tenho nem o Pense ainda. Não, fica tranquilo, Vou deixar, inclusive, aqui, que eu fui e voltei em várias coisas. Eu falo bastante, né, Itz? Fala um pouquinho? Fala bem pouquinho, doutor. Bem Mas pouquinho, né? Como eu já falei, a gente lhe perdoa e aceita do jeitinho que o senhor é. Olha aqui, gente. O telefone comercial com os planos é esse daqui. Foi o Lucas que falou, né?
que eu dei um bug aqui, sumiu vocês. Sim, sim. Ó, anota, dá um print aqui, ó, 19 997 5574 6793. Vai falar ou com a Bárbara ou com a Tami, que são responsáveis. E também siga aqui no Instagram. Como que é essa mentoria? São acompanhamentos semanais que vão mudar em relação ao quê, Lucas? A quantidade, né? Eu não sei ao certo, que eles passam já o cronograma para a gente, então eu não sei a respeito dos valores e a quantidade de encontros, porque é um professor por grande área. Todos os professores do CRM na mão são médicos e revalidados. Então a gente já passou pelo que vocês já passaram ou vão passar, então a gente sempre dá a nossa visão, as nossas experiências, as nossas falhas. Vocês têm encontros semanais que vão variar de acordo com o plano, que aí a Tami ou a Bárbara vai explicar certinho de quantos encontros de acordo com os planos, das grandes áreas, onde a gente discute os assuntos com vocês, treina esses checklists, mostrando para vocês aonde vocês devem melhorar, onde vocês estão melhorando, porque a gente vai fazendo esse acompanhamento, a gente tem um controle de evolução desses alunos. Temos o grupo, né, de apoio dos mentorados, são turmas reduzidas, aí no máximo de 5 alunos, que foi me passado, 5 alunos por turma, onde é feito checklist, discussão do assunto e, pelo amor de Deus, direcionamento para a prova. Direcionamento. Não adianta ser o mestre dos magos na clínica médica e estourar o tempo. Não adianta acertar todos os diagnósticos e não fazer uma boa anamnese. Então, são essas e outras coisas que todos nós, né, que estamos em 5 professores, cada um com cada frente, passamos para vocês. Fechou, Lucas? Dá uma conversadinha com a Tami, com a Bárbara, ela vai explicar certinho os planos. E aproveito que acho que tem mais 2 turmas aí com algumas vagas ainda. Fechou? Beleza, doutor. Valeu. Gostaram, gente? Muito boa aula. Top, top, top. Sigam lá o CRM na mão nas redes sociais. Me sigam também, @Stoflix, vai estar lá Sérgio, @Stoflix, sou eu, de barba, e um fundo roxo e rosa, porque eu dou ainda aula até hoje de histologia e outras matérias por aí. E, como eu sempre falo, todo final de mentoria, um beijo no coração de vocês e vejo vocês no futuro, gente. Excelente e abençoada jornada a todos vocês e que o futuro de vocês seja brilhante. Contem sempre comigo. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem no Instagram. Não sei como é que eu faço para mandar para todo mundo. Então, gente, para quem quer o slide, pode me mandar um oi. Tem meu contato lá direto do WhatsApp, lá no link da bio do meu. Fala, participei da live e tal. Me manda o PDF. Eu já encaminho do meu WhatsApp para quem quiser o PDF. Acho que fica mais fácil, sem problema nenhum. Fechou? Obrigada, doutor. Beijo no coração para vocês, gente. Beijo vocês no futuro. Valeu. Até a próxima.